Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje para falar de um tema que está na boca do povo, que é o escândalo do Banco Master. A gente vai entender o que aconteceu, como é que funcionam os bancos, o que rolou aí nessa fraude. E para conversar sobre isso, vou falar com o chefe do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da UFSC, professor Daniel Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, Thiago, pela oportunidade também. Então é isso aí, professor. Vamos começar só, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho aí da sua experiência, sua formação, como é que você chegou a ser o chefe do departamento de economia aqui da UFSC. Eu cheguei na UFSC em 2015, depois de uma trajetória no governo, porque antes de ser professor, eu fui economista no Inmetro e no IBGE. Ó, que legal. Uma temporada, né, de 8 anos no IBGE, 3 anos no Inmetro. E fiz economia na UFRJ, fiz doutorado lá também, né, em economia e com foco de pesquisa nessa área de sistemas financeiros, regulação bancária e regulação financeira. Ok, E aqui na UFSC sou professor de macroeconomia e economia monetária nessas áreas. ok. Você trabalhou no IBGE durante que ano? Qual foi o período? Trabalhei de 2002 a 2010. Ok. Trabalhei na unidade regional em Sergipe, nas pesquisas econômicas, e trabalhei na coordenação de contas nacionais no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede, presidência e a diretoria de pesquisas do IBGE. Então, quando eu vim para o Rio, fui para o Rio fazer mestrado e aí acabei ficando por lá de vez, né? Eu sou de lá de Aracaju, né? Sou lá do Nordeste. Ah, tá. E trabalhei nas contas nacionais, que é onde chegam todas as informações para se calcular o PIB do país e todos os Ah, indicadores econômicos. entendi. Isso é o IBGE que faz, né? Isso. O IBGE também faz aquela coleta nas casas de quantos eletrodomésticos a pessoa tem, para dar uma noção da parte econômica do A povo, IBGE, seria isso? a IBGE faz uma Tá. série de pesquisas, assim, o sistema de informação de dados do IBGE é gigantesco, ele pesquisa desde informações do cadastro civil, né, aquelas informações sobre número de casamentos, divórcios, nascimentos, não sei o que, isso aí é uma das pesquisas. Levantamento de produção agrícola, né, quando você vai, a safra esse ano está prevista para tantos milhões de toneladas. O IBGE é quem Entendi. levanta esses dados. Além disso, ele faz as pesquisas sociais e econômicas, né? Então, o censo é a pesquisa talvez mais conhecida, mas as pesquisas mais comuns, usuais, são as pesquisas econômicas, elas acontecem todos os anos, né? Diferente do censo, que acontece a cada 10 anos. Né? A pesquisa econômica sai todo ano, uma pesquisa na área de indústria, comércio, serviços, construção civil e a PNAD contínua, que é uma série de pesquisas domiciliares que levantam esses dados sociais e de, por exemplo, emprego e desemprego das famílias. Até para levantar, tipo, IPCA, aqueles dados que a gente vê, assim, é tudo com base Exatamente. nessas pesquisas Tudo aí, com né? base em pesquisas. O IPCA é uma série de outras pesquisas, o IPCA sai todo mês para levantar preços dos itens que compõem uma cesta de consumo típica de uma família de 1 a 40 salários mínimos, com renda de 1 a 40 salários mínimos, e através de uma estrutura de ponderação estatística, estabelecer qual foi a variação de preços média naquele mês. Né? E isso Então, ajuda o governo, no caso, a preparar suas políticas econômicas e tudo mais, né? na verdade, desde os anos 40, né, a macroeconomia meio que começou a propor que era importante ter informações econômicas, porque antigamente Certo. ninguém sabia exatamente como é que se media. Você pega a literatura econômica do século XIX, quando os economistas estão falando sobre produto, eles têm que usar uma série de coisas assim, porque não tinha um órgão oficial de estatística mensurando essas coisas. Então, as estatísticas públicas começam a surgir a partir da criação do sistema de contas nacionais dos anos 40. E a partir disso Interessante. se desenvolve. São metodologias internacionais consagradas, não é cada país mede de um jeito. Todos medem, basicamente, seguindo o mesmo padrão de pesquisas e de fórmulas de cálculo. É mais ou menos os mesmos dados, produção agrícola, industrial, né? Isso. Para dar uma noção da atividade econômica do país, imagino eu, né? Porque os números têm que ser comparáveis, né? Sim, Senão cada um calculava de um jeito e você não sabia o que é que você estava sim. efetivamente comparando. Até para dizer que cresceu ou diminuiu, né? E ter uma noção assim do Isso. andamento, né? Aí o professor usou uma palavra interessante que é macroeconomia. E volta e meia o jornal fala isso, né? Índices macroeconômicos, microeconômicos e economia no geral, né? Como é que a gente pode fazer uma definição assim mais técnica de economia, né? Macro e microeconomia, como é que a gente divide isso daí? Definir economia é difícil porque
Praticamente tudo que a gente faz envolve, em Sim. algum grau, decisões econômicas. Justamente por envolver que meio que cientificamente a economia se dividiu em duas partes. Porque algumas decisões dizem respeito aos indivíduos ou aos pequenos, aos agentes atomizados, digamos assim, como pessoas, famílias e empresas. E essas decisões, informações são a parte que a microeconomia trata, né? Esse é o sentido de micro, porque são as decisões no nível individual ou no nível mais atomístico possível. E as decisões macro são aquelas que dizem respeito à agregação de todas essas decisões micro. Então, quando você fala de economia de um estado, de uma região sudeste, região sul, região nordeste, região norte, ou economia de um país como um todo, a gente caiu no âmbito da macro. Né? Entendi. Na micro, você vai estudar a formação de preços em nível, digamos assim, individual. O preço de uma garrafinha de água, a formação de preço do mercado de fruta. Mas quando a gente fala de macro, a gente está falando de que preço? IPCA, por exemplo, é um índice de preços agregado para a economia como um todo, ponderado, né, a partir de uma cesta de consumos que é muito ampla, que atinge um escopo grande de pessoas diferentes. Então, você lida com preços e com indicadores que são mais abrangentes. Então, as informações que a gente vê no dia a dia nos jornais têm mais a ver com macroeconomia, porque a macroeconomia diz respeito a todos nós de uma maneira mais ampla, Sim. e a microeconomia diz respeito a coisas mais específicas. Você vai fazer uma determinada política para um determinado setor empresarial que precisa de algum tipo de regulação ou incentivo econômico, você está lidando com alguma decisão micro. Né? Entendi. E aí você tem uma análise para isso. São duas abordagens diferentes, as duas juntas compõem isso tudo que é a teoria econômica, mas tem mais coisa ainda, né? Além Claro. disso tudo, tem outros campos de É, atuação. mas acho que deu para ter uma ideia ali da ideia de fazer um produto específico e os índices que regem a economia como um todo, né? E como é que é o curso aqui da UFSC? E, no geral, assim, quem faz um curso de economia vai trabalhar onde, assim, né? Porque a gente entende, beleza. A pessoa vai entender o que o jornal fala, né? Quando fala de Selic, IPCA 15, não sei das quantas, né? Mas como é que é o mercado de trabalho para quem se forma em economia, né? E como é que está a procura do curso aqui na universidade ou nas universidades públicas do Brasil como um todo? O curso de economia, ele dá uma visão ampla sobre análise econômica e, basicamente, também entender a utilização de dados ou a produção de dados que tenham como objetivo a análise econômica ou financeira em determinados setores. Então, o curso de economia é mais do que para entender o que o jornal diz, é para produzir os dados que os jornais usam, Sim. né? Porque o economista vai trabalhar lá. Como é que a gente faz para medir uma determinada coisa? O economista é a pessoa que tem um treinamento para poder entender como é que eu faço uma medição de um evento qualquer que precise ser mensurado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Inmetro, a gente precisou fazer um determinado programa lá que tinha que verificar qual era o custo-benefício de uma determinada política de melhorar a segurança das motocicletas. Certo? Então, para aquilo, eu precisava construir alguns indicadores de mensuração para algumas coisas que a gente, olhando assim, a gente não pensa no dia a dia, o que é que eu tenho que medir aqui? Mas ali eu precisava medir qual era o risco de determinados acidentes causados por alguma coisa, qual era o custo que aquilo gerava em termos de internação hospitalar. A gente tem que gerar uma série de, usar dados para produzir outros dados que possam ter informação para que um gestor público tome uma decisão. E esse era o caso de uma política pública. Quando o economista trabalha, então esse é um caso típico de economista trabalhando no governo. Sim. Tem várias áreas de governo onde os economistas atuam justamente utilizando dados para produzir outros dados que gerem informação para que gestores, né, possam tomar decisões. Mesma coisa acontece para os economistas que vão para o mercado financeiro. Eles vão também levantar dados para produzir informação que leve a decisões financeiras. Então, as duas áreas clássicas de atuação dos economistas sempre foi o setor financeiro e o setor público. Entendi. Né? Porque o tipo de informação com que a gente lida e que a gente é capaz de produzir permite com que decisores, seja no setor público ou seja no setor financeiro e gestão de empresas, tomem decisões. Então, você sempre vai ver economista trabalhando nessas áreas de pesquisa, coleta de dados, produção de dados, né? Produção de dados estatísticos com um olhar econômico, né? Sim. Com essa perspectiva de como essa informação pode ser útil para alguma coisa que envolva decisão. Entendi. Seriam tipo órgãos do governo e bancos, talvez, ou instituições financeiras,
de investimento? Seria esse Setor financeiro todo, né? setor Bancos, né? Corretoras, fundos que fazem gestão de recursos. Então, os economistas estão sempre nessas áreas, fazendo estimativas, fazendo projeções, fazendo diagnósticos, traçando cenários. Então, esse é um E o papel mercado tá bom? Assim, vocês têm algum indicativo que mostra que se os formandos conseguem rapidamente se empregar? Ou como é que está essa questão os egressos do curso conseguem facilmente achar emprego? Como é que está esse panorama aí? A gente tem de tudo, assim, porque tipicamente, né, a economia na UFSC, ela é de um centro menor do país, né? Então, antigamente formava para o mercado local, setor público local, e para algumas áreas de gestão financeira de empresas. Mas atualmente, né, nos últimos anos, há uma migração muito grande de economistas trabalhando no setor financeiro puro. Sim. E com a possibilidade de trabalhar remotamente, porque antigamente a Bolsa de Valores era em São Paulo, né? Sim. Agora não, a Bolsa é um sistema digital espalhado pelo país inteiro, então você tem corretoras operando em diversos lugares diferentes. Os economistas podem trabalhar no mercado financeiro sem necessariamente estarem ali no eixo central do mercado financeiro, que seria São Paulo. Mas uma boa parte dos nossos alunos acabam migrando para lá, né? Vão trabalhar no mercado financeiro em São Paulo. A Ou Faria Lima, a famosa Faria Lima, tipo assim. vão virar Faria Limers. E tem também a possibilidade do setor público, que sempre tem concursos, né? E aí os alunos, tem aluno que já na faculdade já está vivenciando essa coisa, não, eu quero fazer concurso, eu quero... Porque alguns dos melhores empregos para economistas estão no setor público, por exemplo, Banco Central, agências reguladoras, alguns órgãos específicos de ministérios, alguns bancos públicos, né, como o BNDES e tal. Então, você tem essas possibilidades. E tem o terceiro setor, que também acaba demandando o trabalho de economistas, né? ONGs que são especializadas em determinados tipos de análise, os setores sindicais, né? Precisam de economistas para poder... Você vai fazer uma negociação salarial, você tem que saber o que você está negociando, tem que compreender a realidade daquele setor econômico específico e os dados para poder os líderes sindicais utilizarem isso em negociação. Isso também é trabalho de economista. Então tem uma gama de possibilidades muito ampla. Eu acho que uma outra coisa que surgiu nos últimos anos também são os influencers, né, de internet. Não sei se o professor acompanha, mas tem um monte de gente dando dicas de investimento e cursos Mas na desses, em internet. geral, não são economistas. Nossa, esse que eu ia perguntar. Esses, em geral, eles são diletantes, né? Para usar uma expressão. Curtem o tema, mas nunca estudaram, assim, né? Eu ia perguntar para o professor, como é que o professor enxerga esse boom de cursos de finanças e canais no YouTube ensinando a investir na bolsa, ficar rico com fundos imobiliários, não sei o quê. O professor acha que isso tem um lado positivo ou mais engana? Como é que avalia essa moda aí dos coach de finanças? Acho que tem gente boa, séria, e tem gente que é oportunista, né? Tem gente que não sabe, tá ali porque é um nicho, e as pessoas acabam comprando esses cursos, e é fácil vender um curso assim. Às vezes a forma é muito bonitinha, conteúdo muito fraco, né? Mas acontece. E tem gente séria, tem gente que realmente tem conhecimento, pesquisa, ensina. Acho que como todas as profissões, tem bons influencers e tem maus influencers. É que infelizmente a coisa de ser influencer virou uma modinha. Sim. E aí muita gente deixa de fazer o trabalho básico, sério, que é estudar para poder ensinar direito e vender, né? Vender curso, vender informação precária como se fosse uma coisa muito boa. E a maioria, não, que nem o professor falou, a maioria não tem formação, né? A maioria aprendeu uma coisinha ou outra e talvez tenha formação em se comunicar e pega esse nicho da economia aí, né? A gente tem gente que é só isso, né? É um vendedor, é um bom vendedor, convence as pessoas, não necessariamente sabe exatamente o que é que está acontecendo ali. E às vezes gera informação ruim, porque está vendendo produto. Sim. Né? E às vezes acaba complicando a vida do investidor ali, né? E aos pouquinhos, para entrar no nosso tema principal, né, que é o caso do Banco Master e o escândalo aí, né? Vamos começar por partes. Primeiro, começar com o banco, né? Eu vi que o professor publicou um artigo que o título é O que é um banco, né? Então, antes da gente falar do Banco Master, como é que funcionam os bancos? Porque tem um monte de gente que vê essas informações da fraude do Master, né? E não entende nada, né? Não sabe como é que funciona um banco, como é que o banco faz dinheiro, né? Por que banco vende CDB, LCA, LCI, né?
Então, se a gente pudesse resumir assim para começar, antes de falar do Master em si, o que define um banco? Como funciona, na parte mais básica, um banco? Bem, banco, aquele artigo, na verdade, foi uma tentativa de tratar como é que essa coisa chamada banco é tratada em diferentes autores na literatura. Porque se você perguntar, por exemplo, um influencer desses aí o que é um banco, ele vai dizer que é uma instituição que faz intermediação financeira. Bem, claro que é uma instituição que faz intermediação financeira, mas isso não diz quase nada, Sim. certo? O banco ele lida com ativos financeiros em geral com diferentes maturidades e ele é uma empresa especializada em lidar com essa coisa de operar maturidades diferentes. Maturidade é o tempo em que um determinado ativo dá retorno ou os compromissos assumidos pela instituição. O exemplo mais simples é o seguinte: quando você recebe seu salário na conta bancária de um determinado banco, o dinheiro do seu salário, em tese, está depositado ali, certo? O banco tem obrigação de entregar aquele dinheiro para você sob demanda na hora que você precisar, né? Então, vou dar um valor redondo aqui para os nossos, né, ouvintes entenderem. Se você receber um salário, digamos assim, R$ 5.000, e aí todo mês você recebe R$ 5.000, o banco tem a obrigação de, a ordem sua, dar conta daqueles R$ 5.000. Então você pagou uma conta de luz, pagou um boleto, pagou um financiamento, não sei o quê, na hora que você paga, o banco tem que fazer esse pagamento em seu nome. Essa é uma conta corrente e ela é uma conta que o saque pode ser imediato. O banco tem que dar conta do dinheiro, seja em cash, se você fosse lá sacar os 5.000 de uma vez, ou nos pagamentos que você vai fazendo. Só que como é que o banco faz isso? Ele tem milhares de clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que estão ao mesmo tempo recebendo dinheiro e fazendo pagamentos. E ele tem que operacionalizar isso tudo. Para operacionalizar isso tudo, ele não precisa ter todo o volume financeiro correspondente a todas as contas correntes de todos os clientes depositados lá no mesmo dia, numa determinada hora. Ele opera com uma margem daquele valor todo, porque os bancos operam de acordo com a lei dos grandes números. A probabilidade que todos os clientes fossem sacar no mesmo dia é mínima. Então, eles operam com isso. Basicamente, é um trabalho foi aprendizado, né? Quando os bancos nasceram, eles operavam lá atrás com um volume grande, mas hoje em dia eles operam com mínimo. Esse mínimo precisa ser devidamente ajustado às demandas que o banco vai percebendo serem suas demandas diárias. Tem dias do mês em que a demanda é maior, tem dias em que a demanda é menor. O banco precisa saber estruturar a sua gestão financeira de forma a adequar essas saídas e entradas de dinheiro. Quando o dinheiro do salário de alguém cai na conta, é uma entrada para o banco. É um recurso que ele pode utilizar. Não necessariamente para pagar as suas coisas, porque talvez você não vai pagar hoje, receber hoje, só vai pagar amanhã, mas para, com o dinheiro que entrou do seu salário hoje, ele fazer pagamentos de outras pessoas só que amanhã ele tem que dar conta do seu dinheiro. Então ele opera com maturidades diferentes. Tem coisas que ele precisa entregar à vista e tem coisas que ele precisa entregar a prazo. Um CDB é justamente uma operação que ele entrega a prazo. Você vai no banco, contrata um investimento chamado certificado de depósito bancário, digamos, de 3 meses. Então você comprou um título em que você colocou dinheiro lá para adquirir esse título e o banco está dizendo que daqui a 3 meses ele vai te devolver o dinheiro daquele investimento com um determinado retorno. Para o banco, isso facilita seu planejamento financeiro, porque ele tem 3 meses para te dar esse dinheiro de volta. Você não vai operar durante esses 3 meses, ele pode utilizar esse dinheiro de diversas formas de alocação. E, claro, o banco faz financiamento, o banco faz empréstimo à pessoa física, faz empréstimo à pessoa jurídica. Todas essas formas de lidar com entradas e saídas de dinheiro são as formas ativas com as quais os bancos operam. Então, ele não é somente um intermediador financeiro, ele é uma instituição que literalmente cria liquidez e que pode, nesse sentido, assim, no sentido bem técnico mesmo, o banco também é um emissor de moeda. As pessoas pensam que só o Banco Central emite moeda. O Banco Central emite moeda no sentido legal, mas os bancos emitem moeda escritural quando eles, né, concedem crédito às pessoas e utilizam uma margem para conceder esse crédito. É essa relação entre bancos e Banco Central que garante que a gente tem um sistema de pagamentos, que é uma das coisas mais importantes de uma economia moderna, é ter um sistema de pagamentos seguro.
seja, você vai fazer um pagamento utilizando o seu banco, o banco efetivamente vai pagar aquela conta que você foi lá e pagou o boleto, o banco vai entregar o dinheiro para o seu credor, Sim. no final das contas. No final do dia, todos os bancos vão ter seus caixas equilibrados. O Banco Central é sempre conhecedor dessas operações todas e ele está dizendo para os bancos quais são os limites nos quais esses bancos podem operar. Isso é interessante que o professor falou, né? Que tem gente que acha que quando você recebe o salário, tem uma quantidade de dinheiro lá com o seu nome, digamos assim, né? Esse aqui é o dinheiro. Uma caixinha lá no banco, exatamente. aqui é o dinheiro do Daniel. Exatamente. E na verdade é só eu imagino que é um registro eletrônico. É só um registro eletrônico. Só um registro eletrônico, só que o banco tem que ter ali um fundo mínimo para margem pagar o cliente se ele quiser sacar. Isso seria o tal do índice de Basileia ou não é outra coisa? Essas são as margens operacionais com que os bancos trabalham. Tá. Basileia foi uma regulação internacional que surgiu no final dos anos, no início, ali pelos anos 80, depois de duas quebras bancárias que tiveram, um foi um banco alemão e o outro foi um banco americano também, quebras bancárias ali pelos anos 80, e também porque os bancos internacionalmente concorrendo entre si, né, nos mercados internacionais, eles estavam utilizando mensurações diferentes para as mesmas coisas. Então, isso estava beneficiando, de certa forma, os bancos japoneses e estava prejudicando os bancos americanos, né? Então, criaram uma regulação internacional de tal forma que todos os bancos centrais fazem a mesma cobrança das instituições bancárias. O que é que significa a mesma cobrança? O Banco Central estabelece para os bancos a operação mínima que eles têm que ter de recursos em caixa, a margem mínima, para que eles possam fazer as operações financeiras que eles fazem. O banco, por assim dizer, ele é a instituição mais alavancada financeiramente que existe em qualquer economia. A gente fala de alavanca financeira quando você, para fazer um investimento de R$2, se você tem os R$2, você usa os R$2 e fez seu investimento. Você não alavancou. Mas se para fazer um investimento de R$2 você só tem R$1 e buscou outro real no mercado financeiro, então esse outro real é uma alavanca. Você tinha R$1 e usou 2, né? Obteve mais R$1 para fazer a alavanca. Os bancos fazem isso o tempo inteiro, porque eles utilizam as contas dos seus clientes e os depósitos que recebem desses clientes e as suas diversas formas de obter depósito para alavancar investimentos muito maiores e muito mais vultosos. A carteira dos bancos é da ordem de bilhões. Só que os bancos precisam ter uma margem mínima no seu balanço que garanta aquelas operações alavancadas. É isso que o índice de Basileia estabeleceu. Qual é a regra mínima de quantos bancos tem que ter? Os bancos centrais decidem quanto, mas o que é que os bancos centrais aceitam como margem? Os bancos centrais aceitam como margem normalmente dinheiro mesmo, cash, mas isso é o que os bancos não costumam guardar muito. Sim. Títulos públicos soberanos, né, que são a grande fonte de funding dos bancos, são títulos de renda fixa, títulos soberanos, e em alguns casos títulos privados, mas quando a gente opera com títulos privados, tem que ter algum tipo de regra que estabeleça. Senão qualquer título privado vai parar no balanço de um banco, vai ser utilizado para alavancar esse banco, e esse título pode ter um valor fictício, um valor de face, que não corresponde ao seu valor real, marcado a mercado, que é uma das origens dos problemas do Banco Master, né? Você tem um balanço que é tipicamente fictício, que não tinha margens sólidas, e aí o Banco Central tem que fazer alguma coisa. Vamos entrar então no tema do Banco Master, né? O que aconteceu assim, se a gente puder colocar em miúdos, né? Quem mexe um pouquinho com investimento já tinha visto há um tempo já que o Banco Master estava emitindo CDBs com uma rentabilidade bem acima, né? Então, se a maioria dos bancos estava com 15% ao ano, ele jogava 18%, 20% e tudo mais, né? E isso atraiu muitos investidores, né? Então, o que foi o erro ou a fraude do Banco Master que levou à decretação de liquidação do banco? O que aconteceu ali de problema? Bem, as fraudes estão sendo levantadas. A gente tem várias coisas aparecendo, né? Agora que os dados começam a ser efetivamente investigados. Mas o que aconteceu com o Banco Master foi um procedimento usual. O Banco Central faz chamada de margem, se o banco não tem, ele pode ser objeto de uma intervenção do Banco Central. O Banco Central é o regulador do sistema financeiro, em particular é o regulador bancário.
O Banco Central faz monitoramento dos bancos e sabe qual é a situação de liquidez e de solvência dos bancos. Os bancos têm que ter solvência financeira. Solvência é dinheiro para pagar... Capacidade de honrar seus compromissos financeiros assumidos. Então, o banco tem um volume de CDBs para pagar no final do mês, ele tem que ter as condições de garantir para o Banco Central que ele vai ter o dinheiro para pagar esses CDBs. O banco tem compromissos assumidos junto a clientes, junto ao Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo. Os bancos têm que fazer o recolhimento do Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro para os clientes, mas a responsabilidade é do banco, certo? O banco tem que apresentar uma comprovação de que ele tem essas margens. Normalmente, o que os bancos fazem é garantir essas margens via caixa, dinheiro mesmo, moeda, e títulos, uma boa carteira de títulos do tipo que o Banco Central aceita. Que ele poderia eventualmente vender e arcar os compromissos. Isso, seria essa a que ideia. eles podem, tenho determinados compromissos para amanhã, não estou com o dinheiro todo, mas eu vendo meus títulos hoje, faço caixa e pago o que eu preciso. Ou dentro do próprio sistema bancário, eles entregam os títulos uns para os outros. Entendi. Títulos soberanos que são aceitos pelos bancos são entregues pelos próprios bancos como pagamento. Tem uma liquidez muito grande entre as instituições. O problema do Banco Master é que ele estava oferecendo CDBs muito fora da margem normal operacional dos bancos brasileiros. Então, se você pega instituições sólidas que oferecem rendimento, um retorno de CDB 102% do CDI, 104%, 105%, e o Banco Master oferecendo a 140%. Estava muito deslocado dessa realidade. Do que eu estou falando aqui? Quando você faz um investimento de CDB, os bancos oferecem um retorno tendo como referência o chamado CDI. O que é DI nesse sentido? São as taxas que os bancos cobram para fazer empréstimos uns aos outros no interbancário, sistema interbancário, por assim dizer. Quando um banco termina o dia, ele tem que zerar as suas posições todas. O seu balanço tem que estar zerado. Todos os seus pagamentos, os seus recebimentos referentes àquele dia tem que estar equilibrados. Se ele tiver um superávit, sobrou dinheiro no caixa, ele pode emprestar para outras instituições para ele zerar seu caixa. Ele pode emprestar para o Banco Central, vender para o Banco Central. O Banco Central faz operações com os bancos também de compra desses títulos para zerar as posições dos bancos. Então, quando o banco está superavitário, ele faz isso, certo? Vende para os outros. Porque outros bancos podem estar deficitários naquele mesmo dia. Precisam de recursos para também zerar o seu caixa. Então, vão recorrer ao CDI, ou vão recorrer ao interbancário. O interbancário é esse sistema que, entre instituições financeiras, permitem que elas façam empréstimos umas para as outras a uma taxa que seja razoavelmente compatível com a taxa Selic. Isso que eu queria perguntar. Em geral, o CDI é bem próximo da Selic. Né? E o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Né? Então, o interbancário, que é como os bancos tomam empréstimos uns aos outros, tem uma taxa de juros que pode ser diária, de 3 dias, ou do período em que for contratado aquela operação, mas são operações de prazo muito curto mesmo, que é como se você pegasse a taxa Selic, anual, e fizesse o cálculo de quanto é aquele valor diário da Selic. Então, eu vou te emprestar dinheiro de hoje para amanhã a essa taxa, 0,005%, amanhã você me devolve com esse retorno, 0,005%. Quando você faz a composição disso para 3 meses, o banco sabe qual seria a operação média de risco-retorno para um período de 3 meses, por exemplo. Então, vamos dizer, eu vou te remunerar um CDB a 102% do CDI. Significa que eu estou assumindo que eu vou te pagar mais do que aquilo que os depósitos, as operações interbancárias custam em 2%, que é um retorno razoável para um período curto, certo? Mas os bancos têm que fazer esse dinheiro render para poder te pagar 102% do DI daqui a 3 meses. Fazer isso não é tão simples. As operações bancárias são complexas, certo? E, de repente, tem uma instituição que está dizendo que vai te pagar 140%. 145%. 40% da onde, né? Vai tirar da onde? De onde vem esse retorno tão fantástico assim? E aí, um dos problemas do Banco Master é que ele tinha operações muito arriscadas, muito alavancadas, em determinadas atividades que não pareciam nada lucrativas,
Isso já vinha chamando a atenção de gente mais séria do mercado, que tinha bastante desconfiança em relação àquilo. E os números do banco foram mostrando fragilidades, né? O problema começa em 2023, ao longo de 2024 se pronuncia, fica mais intenso. O banco precisa de recursos, porque ele utilizava um sistema de alavancagem muito alta para captar, mas quando ele perde essa capacidade de convencimento, ele precisa continuar captando, porque ele tem um monte de CDBs com retornos muito altos para pagar. É como se o banco estivesse operando como um esquema, né? Não é exatamente isso, mas é parecido com um esquema de pirâmide. Como eu estou te pagando um retorno muito alto, eu preciso de gente entrando o tempo inteiro para eu ter caixa para poder te pagar. Entendi. Mas aí eu paguei você e me comprometi com esse monte de gente que entrou aqui. Aí eu preciso que entre mais gente, botando mais dinheiro aqui dentro para poder pagar esse povo todo. E depois o movimento só se expande. Então eu começo a expandir uma carteira que não tem uma base de financiamento muito lógica. Depende dessa entrada constante de novos financiadores. E por fim, o que aconteceu? O banco acabou buscando financiamento naquela instituição que foi objeto de uma das operações, a Operação Carbono Oculto, né, a RAEG, que disse que ia fazer aportes gigantescos. Parte desses aportes eram baseados em títulos que, marcados a mercado, não tinham valor nenhum, mas que contabilmente estavam aparentemente com valores inflados, inclusive títulos do BESC aqui, o antigo Banco do Estado de Santa Catarina. E, bem, isso, né, foi se tornando mais pronunciado e ficou mais patente no momento em que surgiu a ideia de que o BRB fizesse a compra do Master. O Master tinha uma carteira muito, né, pouco transparente. Sim. E um banco público entraria colocando um volume gigantesco de dinheiro ali dentro. Isso realmente não estava indo muito bem. Mas as suspeitas já vinham há algum tempo. Daria para resumir dizendo assim que o Master fez muita dívida, no caso vendendo CDBs com uma rentabilidade altíssima, e não tinha dinheiro para honrar essas dívidas. Isso. Né? Não tinha funding para recursos para poder honrar esses compromissos. Entrou muita grana comprando os títulos e eles não tinham como... Na verdade, ele prometeu muito. Prometeu. Ele prometeu retornos altos. Né? Se você está pagando 140% do CDI, significa que você está captando 100 e tem que pagar 140. Sim. Certo? Digamos assim, para usar números redondos. Você tem que correr atrás desses 40. Onde é que esses 40 estão? Sim. Ou você descobriu uma fonte de riqueza assim, gigantesca, sim. o que é pouco usual, ou você vai ter que correr mesmo para fazer esse dinheiro se multiplicar tão rapidamente, em prazo tão curto. Porque quando a gente está falando de CDB, são retornos em períodos curtos. Sim. E essa, acho que é REAG, né? Essa empresa que foi o RAEG, você falou? Acho que é RAEG. Não sei qual é o nome, mas foi uma empresa que tentou assistir o Master, então. Porque também teve a questão do BRB, né? Que ia comprar, né? Por que isso acabou não indo para frente e o Banco Central resolveu liquidar o Master? Tem muita coisa ainda sendo investigada. A gente não pode fazer afirmações assim muito, né, definitivas, mas o que se sabe é o seguinte: quando se faz aquela operação Carbono Oculto, se descobre que aquela RAEG estava operacionalizando com fundos de investimentos ligados ao crime organizado e que, portanto, tinha bem pouca solidez financeira e bem pouca transparência financeira. Ao mesmo tempo, você descobre que boa parte dos investimentos com os quais o Banco Master, né, fundiava, digamos assim, dava lastro para as suas operações financeiras, também eram bem opacas e pouco transparentes. Ou seja, metade das coisas, digamos assim, boa parte do que ele lançava lá no balanço como um valor contábil de bilhões, na prática não valia aqueles bilhões. Aquilo que você falou, que o banco tinha que ter ou cash ou títulos. Então os títulos que ele apresentava não valiam nada. Entendi. Então, se não valem nada, não adianta ter aquele volume gigantesco lá. Contabilmente pode ter um valor anotado, mas quando o Banco Central vai investigar, de fato, isso aqui não vale o que está escrito, certo? Então não serve como margem. Então você precisa de margem. Você vai ter que me comprovar que você tem margem. Essa cobrança foi feita e aí o Master correu atrás desses fundos e, em última instância, acho que a última ação foi essa, de tentar uma aquisição via BRB, né? O Banco de Brasília entrar e fazer essa compra. Como é um banco público,
comprando um banco privado, é claro que isso chama atenção, né? E o Banco Central, né, teve que tomar uma decisão a respeito disso também. Então, a diretoria do Banco Central analisou a situação e não considerou que era válida a compra do banco. Então, o banco tinha que ter fontes reais de recursos. Não tinha, foi liquidado. E outra coisa que chamou muita atenção também foi o envolvimento do STF, né? Porque parece que inclusive chamaram uma sessão extraordinária nas férias, fizeram uma acariação entre, não sei se foi o chefe do Banco Central, se foi algum funcionário ali do escalão, junto com o Vorcaro, que era o dono do Master, né? E levantou muitas suspeitas de envolvimento em corrupção do ministro e tudo mais, né? E ficou ali meio que uma rixa entre STF e Banco Central, né? O professor, como um especialista da área, viu alguma coisa suspeita na ação do Banco Central em liquidar o Master, o que justificasse essa, digamos assim, interferência do STF, ou interpreta como uma coisa normal o que aconteceu? Não, aquilo que o Banco Central fez é o que o Banco Central tem que fazer. Bancos centrais monitoram os bancos e têm poder regulatório sobre os bancos. Então, bancos centrais podem decretar a falência de uma determinada instituição financeira. E o nosso Banco Central ele é bastante sólido nisso, né? A gente nunca teve uma crise financeira gigantesca no Brasil justamente pela habilidade do Banco Central em conduzir as coisas. A maior crise bancária que a gente teve no Brasil foi ali a crise do Bamerindos, do Econômico e do Banco Nacional, 3 bancos grandes que na época da mudança para o Plano Real eles tiveram problemas justamente de carteira, porque eles não tinham eles tinham aprendido a lidar com o floating financeiro de um período de alta inflação, ganhar dinheiro com aquela coisa da inflação muito alta e operações diárias em inflação muito alta. Quando a inflação estabilizou, eles não tinham recurso suficiente, o Banco Central teve que fazer intervenção e fez uma intervenção que na época foi muito questionada por muita gente, mas que virou uma espécie de modelo de intervenção de Banco Central em bancos que eram sistemicamente importantes. Porque se você deixa um banco quebrar, você basicamente está condenando a economia a uma situação muito arriscada. As pessoas não têm muita noção de que quando um banco quebra, o risco econômico é muito maior do que quando uma empresa tradicional quebra, tá? Porque bancos eles operam entre si, eles têm carteiras em comum, eles fazem empréstimos uns para os outros. Todo o sistema bancário no mundo inteiro é assim. Quando um banco quebra, então ele compromete as finanças dos outros bancos também. Então o Banco Central faz monitoramento justamente para evitar isso. E quando a gente teve uma situação grave lá atrás, o Banco Central soube fazer uma operação bastante prudente. Atualmente ele fez uma operação que do ponto de vista de regulador financeiro era o que ele tinha que fazer. Monitorou, cobrou margem, não tem margem, analisou os papéis, analisou os balanços, analisou as condições de funcionamento do banco e disse não tem condições, encerra o banco. Todo o debate, toda a questão política que vem depois, vem do fato de que parece que o dono do Banco Master tinha envolvimentos, né, extra-bancários, né? Ou seja, um círculo de amizades, um círculo de relacionamentos muito mais amplo do que as operações típicas de um banco. E aí envolvendo agentes políticos no exercício de mandatos, e quando você tem agentes políticos no exercício de mandato, normalmente, dependendo do nível de agente político que se trata, isso cai no Tribunal Superior, que no caso é o STF. Sim. A forma como isso está sendo conduzido, a gente só vai conseguir dar conta muito tempo mais à frente. Como eu disse, quando lá em 98 o Banco Central teve que fazer o PROER, que ele foi muito criticado na época também. Mas o modelo que o Banco Central fez de gestão daquela crise, os americanos aprenderam com aquilo para poder, anos depois, em 2008, praticar uma coisa mais ou menos semelhante quando houve a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Olha, então o governo americano se inspirou em partes no que o governo brasileiro, no Banco Central brasileiro. Tá. Bancos centrais trocam experiências, né? Eles têm muita colaboração entre si, literatura comum, né? Eles aprendem uns com os outros. O Banco Central basicamente é uma instituição que regula os bancos. Ele não é um banco em si, né? No sentido de... Em última instância, ele é o banco dos bancos. Ele é o banco dos bancos. Né? Porque o que acontece com um banco? Todo banco, se você lembrar o número... O seu banco tem um número, certo? Sim, sim.
Digamos assim, o Banco do Brasil é 001, Caixa Econômica é 104. Sim. Vou dar 2 exemplos aqui. Vai fazer o TED lá ou alguma coisa assim. Cada número tem o banco. Que número aqui? Aquele número ali é o número dessa conta que esse banco tem junto ao Banco Central. Todos os recursos que os bancos recebem, eles têm que, em última instância, depositar junto ao Banco Central a margem correspondente a todos esses recursos. Ele tem uma conta no Banco Central, ele tem acesso ao Banco Central. Quando os bancos têm depósitos em excesso, eles vendem para o Banco Central, ou uns aos outros, ou ao Banco Central, e quando eles têm deficiência de recursos, eles tomam empréstimos uns aos outros, ou, em última instância, no Banco Central. Primeiramente, eles buscam entre uns aos outros, mas, em última instância, todos os bancos têm acesso ao Banco Central, tomar um empréstimo junto ao Banco Central para fechar suas contas do dia. Então, nesse sentido, o Banco Central é o banco dos bancos. E é a instituição que tem o poder de decretar a falência do banco específico. Isso. E ok, tu não está mais na brincadeira, acabou para ti. Ele é quem autoriza a existência de uma instituição bancária, mas ele também tem o poder de decretar a sua inexistência. Você não opera mais como banco. Outra coisa que ficou muito falado também nesse problema todo do Banco Master é o tal do FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, né? E que teoricamente é o que dá segurança aos CDBs, LCA e LCI até 250, né? Aí como é que funciona esse fundo? Quem é que gere esse fundo? É o governo? São os bancos? E também surgiram algumas notícias, acho inclusive que a CNN noticiou que parece que agora também quebrou o Will Bank, o Will Financeiro, alguma coisa Também assim, né? foi encerrado. E aí parece que saiu uma notícia de que quem recebeu o pagamento pelo Master do FGC talvez não recebesse do Will Bank. E daí ficou um debate se o quão seguro é o FGC ou não. Por parte, o que é o fundo e se realmente tem esse problema aí de receber e não recebo lá, como é que funciona isso? O Fundo Garantidor é uma espécie de seguradora dos correntistas de um determinado dos bancos, né? Esse modelo é um modelo também internacional. Ele surge depois de quebras bancárias no mundo afora, se criaram fundos garantidores. No caso dos Estados Unidos também, eles têm um fundo garantidor lá. O fundo garantidor é justamente uma seguradora, como uma seguradora. Então você tem conta num determinado banco, o seu dinheiro está no banco. Se você soubesse que o banco no qual você é correntista e tem seus investimentos iria quebrar, começou uma fofoca. Vou usar o exemplo que aconteceu nos anos 30, né? A crise de 29. Então os bancos americanos começam a receber história de o banco vai quebrar. O que todo mundo faz, racionalmente? Corre para a agência para poder sacar o seu dinheiro. Só que quando se faz isso, como os bancos não têm o dinheiro todo em caixa, quem chegar primeiro leva, quem chegar por último não leva e o banco vai quebrar de qualquer jeito. Só que quando um banco quebra, o banco gera contágio financeiro, porque como eles são tomadores de empréstimo de outros bancos também vão ter problemas financeiros e aí você tem um problema que se espalha pelo sistema bancário como um todo. Então toda crise financeira, crise bancária tem esse fenômeno da corrida bancária. Para evitar corridas bancárias se criaram esses fundos garantidores. Um fundo garantidor recebe um percentual muito pequeno, como se fosse o pagamento de um pequeno prêmio de seguro, das contas que os bancos têm. Então, o seu banco vai lá e faz o depósito correspondente ao volume financeiro que ele tem uma obrigação de pagar para o fundo garantidor X, que é um percentual correspondente àquilo. Só para ficar num dado importante, no ano de 2024, o Banco Master tinha que pagar 2,5 bilhões para o FGC. Tinha que depositar 2,5 bilhões referentes às suas operações. Ele não depositou nem 1% disso. Nossa. Certo? Ele ficou devendo para o FGC. As operações bancárias nos bancos mais sólidos, eles pagam o FGC. O FGC faz uma gestão desses recursos. Quando um banco quebra, então o FGC garante os clientes daquele banco até um certo limite. Então, normalmente é R$250 mil por CPF por instituição. Certo? Então, você tinha uma conta no Banco Master, no seu CPF, você tinha R$100 mil. R$100 mil o FGC vai pagar. Você tinha R$500 mil, o FGC vai te pagar 250 mil. Os outros 250 mil vão entrar na questão de como vai ser feito o encerramento financeiro desse banco, a liquidação se for real vender do o banco. imóvel, alguma entendi. Lá na frente, aí é via justiça. Ele também cobre dinheiro em conta.
Porque eu imaginei Conta que corrente. era mais títulos, Não. Além de título, conta corrente. Conta corrente, conta poupança e depois foi ampliado também para esses tipos de títulos como CDBs. Entendi. Certo? Os bancos, né, não entregam garantias do FGC como garantia de que o retorno vai acontecer. E esse era um dos problemas que se verificava no Banco Master, porque em última instância eles diziam o seguinte: mas mesmo que o banco não o banco quebrasse, o FGC te paga o teu valor. Sim. Né? Tem uma reportagem da revista Piauí sobre o Daniel Vorcaro, acho que foi final de 2023, que mostrava muito essas coisas, né, sobre ele como pessoa, as características dele como empresário, e essa expansão, né, exponencial do Banco Master, que já estava levantando suspeitas ali naquele momento. E uma das coisas que tinha muito nessa história toda era o Banco Master vendendo a ideia de que não, o FGC paga. Só que o FGC não é feito para isso. O FGC é uma grande, digamos assim, seguradora dos correntistas bancários. Então, essa dúvida se quem tinha conta no Banco Master vai receber o Banco Master, tinha conta no Will vai receber. São duas instituições diferentes nesse sentido, CNPJs diferentes, duas instituições bancárias diferentes. Se um indivíduo tem uma conta no Banco Master e tinha uma conta no Banco Will, no Will Bank, ele vai pelo FGC, né, ter os recursos do Banco Master garantidos, um CPF por instituição, no outro é o mesmo CPF dele, mas é outra instituição, ele tem direito também a receber, dentro dos limites que o FGC estabelecesse. Se ele tiver acima de 250 mil, o que passar de 250 mil, ele não tem mais garantia de receber em prazo muito rápido. Isso que foi, acho que o mais triste de ver que tinha fundos de pensão que botaram bilhões em CDBs do Banco Master, né? Aí tu bota bilhão, tu vai receber 250 mil de volta. No caso dos fundos, o problema é um pouco mais grave, e esse é também uma das razões pelas quais talvez a gente não consiga entender muito o âmbito jurídico da coisa, porque quem toma decisões em última instância sobre investimento de fundo de pensão de servidores públicos tem que ser a administração pública. Sim. Então, governadores e quem tiver designado para estar naquela posição de poder. Então, isso envolve agentes políticos. E é bem pouco usual que fundos de previdência utilizem esses instrumentos para poder fazer investimentos, porque estão fazendo investimentos em nome de trabalhadores. Então tem muita coisa nebulosa nessas operações. E por que eles decidiram fazer essas alocações financeiras num banco como o Banco Master? Sim. E não em outras instituições mais seguras, que são mais sólidas, mais seguras, que estão aí há muito mais tempo operando sem nunca terem passado por uma turbulência como essa. A gente tem no Brasil instituições que estão há décadas no mercado, nunca enfrentaram uma turbulência como essa, passaram incólumes por todas as grandes turbulências dos últimos 30 anos, 40 anos. O Banco Real, o Plano Real fez está completando 30 anos. Nós temos instituições que já existiam antes do Plano Real, atravessaram aquela mudança da alta inflação para a inflação sob controle. Teve crise do Banco Nacional, Bamerindos e tal. Elas não sacolejaram. Enfrentaram a crise econômica de 2008. Enfrentaram todas as últimas crises e as finanças dessas instituições permaneceram sólidas. Então, a gente tem instituições muito sólidas no Brasil. Por que não escolher instituições sólidas e sim escolheram essas instituições extremamente alavancadas e arriscadas? Isso aí que já levanta uma série de suspeitas, né? Falando da história dos bancos, se eu não me engano, o mais antigo do Brasil é o Banco do Brasil, ou não? Foi o banco fundado pelo rei, Dom né? João VI, quando veio para o Brasil. Inclusive, é uma dica para os nossos, né, queridos aí, quando forem ao Rio de Janeiro, visitem o Centro Cultural do Banco do Brasil. Olha que legal. Né? É o prédio onde funcionou o Banco do Brasil, na Avenida 1º de Março. E é muito lindo, um prédio bonito, fantástico, sempre tem muitas exposições de arte muito legais lá e muita coisa sobre história financeira do Brasil também, tem um museu da moeda, coisas legais assim para quem gosta de aprender. Acho que foi o primeiro do Brasil então, Sim, né? foi a primeira instituição bancária. E estamos já encaminhando para o final, mas só aproveitar aqui um gancho que eu acho que muita gente também tem dúvida, né? A gente ouve falar muito de CDB, LCA, LCI, né? E quem começa a falar de investimento, como os coaches de finança, né? Volta e meia vem esses termos assim, né? Que é tudo renda fixa, assim, né? Mas qual que é a diferença básica de um para o outro, tanto para o investidor, né? Por que eu vou comprar um CDB e não um LCA, por exemplo? E para a instituição, por que o banco emite esses títulos diferentes? O que ele ganha com isso, digamos assim? Como eu disse, bancos operam em diversas frentes. Então, se você quer buscar oportunidades de investimento, os bancos em geral vão oferecer essas oportunidades de acordo com o perfil de risco do cliente, que é
o que é regulamentado, né? O investimento deve ser de acordo com o perfil de risco do cliente e com a perspectiva de ganho. Se você precisa de recursos com ganhos de curto prazo, tem determinados papéis que são para prazos mais curtos, como é o caso dos CDBs, e para prazos mais longos, como o caso de LCAs, LCIs e tudo mais. São títulos que têm algum tipo de lastro que garante o retorno daquele título. Então, o CDB, tipicamente, o lastro são as operações bancárias. É o banco dizendo, olha, você vai me... Quando a gente compra um CDB, é como se a gente emprestasse dinheiro para o banco. Sim. A gente sempre pensa que a gente vai no banco tomar empréstimo. Mas quando você faz um investimento comprando, né, títulos num determinado banco, é você que está emprestando dinheiro para o banco. E o banco está se comprometendo a te devolver aquele dinheiro, que é um investimento, daqui a 3 meses com um determinado retorno. Então, o banco vai fazer o seu giro financeiro de forma que daqui a 3 meses ele te pague com o retorno que ele se comprometeu. Isso é renda fixa. No caso de LCA, ao invés de serem operações financeiras dos bancos, são operações do setor agropecuário. Então, uma determinada empresa agropecuária quer fazer uma expansão para produzir mais em uma determinada localidade e precisa de um volume de recursos para fazer aquele investimento. Então, ela vai num banco de investimento fazer a emissão de letras de crédito, né, agropecuário, da LCA, entregando como garantia do retorno daquele título os recursos que ela vai ganhar quando produzir efetivamente dentro de operações no setor agropecuário. LCI é a mesma coisa, só que agora pelo lado imobiliário. Um exemplo básico, não é exatamente assim, mas é como se fosse o seguinte, uma empresa olhou para uma determinada cidade aqui de Santa Catarina e pensou o seguinte, bem, se eu construir um shopping aqui, vai dar um retorno financeiro bom, certo? Mas construir um shopping custa caro. Eu tenho 30% dos recursos para construir o shopping, preciso dos outros 70%. Para eu captar os outros 70%, o que é que eu posso fazer? Eu poderia tomar um empréstimo no banco, mas esse empréstimo teria um custo financeiro muito elevado. Ou eu poderia emitir um título chamado letra de crédito imobiliário, né, que é um título de renda fixa baseado nisso. Então, os compradores desse título vão ajudar a financiar a construção desse shopping. E o que é que eu estou entregando como garantia? Os retornos financeiros dos aluguéis das lojas, das salas do shopping. Então, LCI e LCA operam com esse tipo de coisa. São coisas do setor agropecuário, expansão de investimento no setor agro, que no Brasil é extremamente dinâmico, ou imobiliário, que é um setor também bastante dinâmico, que sempre está crescendo. E esses títulos são títulos que têm como lastro o retorno dessas empresas ou dessas atividades que vão ser desenvolvidas nessas duas áreas. Tem diferenças entre eles? Tem. Tipo, LCA e LCI não pagam imposto de renda até um determinado prazo, então você tem um retorno líquido mais elevado, sim, mas são investimentos que têm um prazo um pouco mais estendido em termos de maturação. CDB são títulos de prazo mais curto. Você também tem os títulos públicos, que são a semelhança de qualquer título, é um título que entrega como garantia uma promessa do próprio governo de pagar um determinado retorno. Os títulos soberanos normalmente fazem isso, todos os países emitem título, no caso brasileiro você tem uma operação relativamente fácil de realizar investimento em título, via Tesouro Direto, você vai lá, escolhe qual é o título que você vai comprar, qual é o retorno que está escrito lá, faz uma alocação, é muito fácil de fazer, e o governo se compromete a pagar aquele título dentro daquele prazo. Então, são oportunidades diferentes de ganhar com renda fixa. Tudo isso é renda fixa. É um empréstimo a uma taxa de juros, né? Isso. Ou pré-definida, tem um pré-fixado, pós-fixado, aquelas variações isso, assim, né? Quando o retorno está escrito lá, olha, vou te pagar 5% ao ano. Então, sim, isso é pré-fixado. Quando está escrito assim, algo do tipo, eu vou te pagar Selic. Eu não sei quanto é que vai ser a Selic. Ela pode oscilar para cima ou para baixo no final do ano. Então, isso é pós-fixado. Porque na hora do pagamento, eu vou verificar qual é. Ou seja, eu estou usando um indexador que depende do dia em que, sim, você vai ter o pagamento do título. Entendi. São formas diferentes de investir o dinheiro, né? Tem várias formas, essas são as formas mais usuais em termos de renda fixa, e tem outras formas também um pouco mais alavancadas, um pouco mais dinâmicas, sim, e que dependem de maior conhecimento. Como eu estou falando, um dos problemas dos influencers é que eles acabam tentando direcionar para determinadas coisas. Sim. E isso é complicado. Eu trabalhei um tempinho no mercado financeiro e a gente sabe que tem que conversar com o cliente, definir o perfil de risco desse cliente e em que horizonte ele quer ter retorno. Sim. Né? Me lembro de um cliente uma vez chegou para mim e ele disse assim, meu filho acabou de nascer, eu quero que ele tenha eu quero fazer uma carteira para quando ele tiver 18 anos ele poder ter um dinheiro.
O que é que eu faço? Aí eu falei para ele, olha, é um retorno de 18 anos, né? Então você tem diversas possibilidades. Mas eu, particularmente, te diria, pega as blue chips da Bolsa de Valores, compra uma carteira de ações lastreada nela, porque você pode dormir tranquilo por 18 anos, digamos assim. São empresas que são relativamente sólidas e não vão ter grandes oscilações. Você não vai ficar preocupado com essas mudanças, certo? Mas talvez uma ou outra pessoa dissesse para ele fazer investimentos mais dinâmicos, mais alavancados. E quando a gente fala de investimento, tem que levar em conta o perfil de risco, qual o objetivo da pessoa e o prazo que ela tem, qual o horizonte que ela tem. Tá certo. Tá? É isso aí, professor. Estamos caminhando aí para o final, mais alguns minutinhos. Mas para terminar, tem uma pergunta aqui muito importante, que é o seguinte, né? Diante dessa questão do Master, muitas pessoas ficam se perguntando como saber se um banco é arriscado ou não. Porque tem os grandes, né? Tem os bancões, digamos assim, né? Mas às vezes tem as chamadas oportunidades de instituições um pouco menores, né? Mas a pessoa que não está pagando assessor, digamos assim, que é um investidor mais freelancer, né? Como é que ela pode, o que ela precisa saber para ver o risco de um CDB de um certo banco se ela está acima do limite do FGC, né? Vamos supor que a pessoa tem 1 milhão que ela quer investir, né? Como avaliar se um banco pode ter o mesmo destino do Master ou não? Eu acredito que no Brasil a gente tem instituições bastante sólidas que a pessoa meio que pode fazer investimentos sem grandes temores quanto à estabilidade dessas instituições. Qualquer instituição que ofereça retornos muito elevados, eu particularmente não acredito. Porque eu sei que ganhar dinheiro não é tão fácil quanto parece. Sim. Né? Dinheiro não brota. Não dá em árvore. Não dá em árvore. Dinheiro não nasce assim, Sim. plantei uma sementinha e vai. Não é assim que funciona. Então os bancos correm atrás de formas de ganhar dinheiro. Os bancos mais sólidos têm finanças muito sólidas. Os bancos que estão oferecendo retornos demais talvez estejam alavancando demais. Então, se você vê qualquer coisa fora daquela média, é preciso olhar com muita atenção. Muita atenção. Se a maioria dos grandes bancos estão oferecendo 103%, 104%, 105%, né, sobre DI, e uma determinada instituição está oferecendo 10% acima disso, está estranho. Sim. Né? A experiência de quem trabalhou com estatísticas públicas lá no IBGE, sempre que a gente via uma série histórica variar acima de 5% da sua trajetória usual, a gente acendia uma luzinha e dizia, peraí, por que esses números mudaram tão drasticamente de um ano para outro? Alguma coisa deve estar errada. Aí você tinha que esmiuçar para chegar a um entendimento de se aquilo era real ou se era algum erro. Então, sempre que a gente vê números muito fantásticos brotando do nada, a gente tem que tomar cuidado. O investidor não caia Quando a esmola é demais. A esmola é demais, o ditado medieval, né? Esmola demais, o santo desconfia. Tá muito fácil, não é tão simples assim ganhar dinheiro. Se fosse tão simples, por que essas grandes instituições não faziam desse jeito tão dinâmico assim? Sim. Elas não são aventureiras, elas costumam ter solidez porque foram bastante prudentes ao longo de muito tempo. Certo? É muito fácil cair numa armadilha simplificadora. Uma vez, só para usar um exemplo, claro. Uma vez eu fui com meus filhos pescar em pesca e pague de truta lá na Serra do Rio de Janeiro, e tinha um laguinho, e tinha muita truta, mas tinha uma grandona. As trutas todas do mesmo tamanho, mas tinha uma enorme lá. E toda vez eu botava um anzol na frente dela e ela contornava e ia embora. As outras vinham, mordiam e puxavam. Aquela grandona nunca mordia. Meus filhos também tentavam, ninguém... Bem, aquela truta era esperta, ela aprendeu que não se come ração grátis que cai no laguinho. Boa. O investidor tem que... Tá muito fácil. Sim. Alguma coisa não tá certa. Tá certo. Ó, lição de vida aí com o Pesca e Pague. Pesca e Pague também é lição de vida. Professor, para a gente ir terminando, vou deixar só o professor aí fazer considerações finais. Não sei se tem algum site ou e-mail, quem quiser conhecer melhor o curso, né? O professor pode divulgar aí o que o professor quiser. Se quiser olhar para a câmera e dar o seu recado final, fica à vontade, professor. Quem gosta de finanças, de economia, mas também de história econômica, de entender como é que um país funciona, se você é jovem e está pensando em fazer faculdade, vem conversar com a gente aqui na UFSC sobre economia, ou chama a gente para ir na sua escola, para a gente dar uma palavrinha sobre isso. Para os investidores, fica essa lição, não acreditem em milagres financeiros, porque eles não existem. Seja um pouco mais cético em relação a isso.
E eu não tenho site, a minha vida é da aula e Certo. ainda não parei para entrar no mundo digital. Estou pensando em fazer Quem quiser isso nos conversar, próximos então tem que vir meses. aqui para a UFSC e procurar o professor lá no Procurar a gente, departamento. tem eu e tem vários colegas também, que a Tá gente está certo. sempre ali para falar com todo Então, mundo. então tá certo, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela aula aí sobre economia, Banco Master e tudo mais. E para você que está assistindo, muito obrigado também pela sua presença. Se inscreva no canal, considere tornar-se um membro também, divulgue para os seus colegas, deixe aí um comentário, uma sugestão e até a próxima, pessoal. Valeu! 4 segundos.